Boa tarde a todos. Nosso grupo decidiu ir pela área da engenharia da sustentabilidade e a gente vai apresentar o nosso projeto para vocês. O nosso projeto visa implantar a engenharia ambiental e achar uma solução mais adequada para o descarte correto do lixo. Escolhemos por esse tema porque percebemos um aumento considerável depois da chegada do Covid-19, pois as fábricas produzem mais durante a pandemia e acabam causando mais lixo. Como já falado no começo do vídeo, o problema que vamos abordar é o aumento da geração de lixo durante a pandemia, pois as fábricas produzem mais e a falta de conscientização das pessoas de como descartar os lixos cotidianos, como vidro, papéis, plásticos, corretamente, acaba gerando mais e mais e mais lixos. Dando seguimento aqui à apresentação, ela meio que já explicou o problema. E nosso objetivo aqui no projeto é realizar um descarte de forma correta, usando ideias da engenharia da sustentabilidade e também buscando conscientizar a população, impactando de certa forma e mostrando o impacto que tem no meio ambiente decorrente de alguns métodos que são inadequados, que já são meio costumeiros assim da sociedade. Aqui na parte do benchmarking, o nosso projeto ele foi motivado por outros projetos. Entre eles, o principal, que é o projeto Tamar, que surgiu em 1980 e hoje em dia atua em várias regiões do Brasil assim, como pioneiro nessa área. Mas o nosso é diferente. Ele não atua apenas para a conservação de animais marinhos, mas sim da educação ambiental como um todo. Também um exemplo importante que nos levou para essa área foi a introdução de garrafa PET no mercado. Citando a Coca-Cola, que trabalhava antigamente com reciclagem de garrafa de vidro, por mais que o custo fosse alto, era um método mais sustentável e atual do que garrafas PETs. É notório que na pandemia o consumo de plástico e a produção deles aumentou e, como consequência, problemas ambientais se intensificaram ainda mais. Aqui agora, nas métricas de avaliação, temos as qualitativas e as quantitativas. Vamos lá. As qualitativas é descartar corretamente o lixo e conscientizar sobre o descarte adequado. As quantitativas, quantidade de lixo descartado corretamente e quantidade de pessoas que sabem realizar o descarte correto. Agora aqui na definição de restrições e limites do projeto. O projeto se limita ao condomínio Parkway, um local específico onde o descarte é inadequado e temos maior controle de resíduos por uma área específica. A nossa implementação visa também o custo acessível, para que a população daquele local também possa aderir, né? E a declaração do problema do cliente. O aumento de geração de lixo e descarte incorreto no condomínio, devido à pandemia e o consumo de muito plástico descartável, se intensificou. O que já era ruim ficou pior. Então, está causando um grande acúmulo de lixo. E o fato de ser em condomínio é mais fácil porque temos o controle de quantas pessoas moram ali, onde fica a maior aglomeração de lixo. Então é mais fácil de ter uma gestão, uma manutenção mais efetiva. Falando um pouco agora sobre as alternativas de projeto, eu vou falar sobre as três que a gente escolheu: a coleta seletiva, a logística reversa e o plástico biodegradável. A coleta seletiva, a gente escolheu ela por ser uma alternativa de conscientização e educação ambiental. Ela basicamente separa os diferentes resíduos para que tenha o destino correto de descarte. Já a logística reversa, ela consiste na reciclagem dos produtos. Citando, por exemplo, a Coca-Cola, que nem a gente disse, as garrafas de vidro retornavam e eram reutilizadas. E aí não havia o custo de produção de ficar produzindo tanta garrafa de vidro. E o plástico degradável a gente escolheu por ser uma alternativa mais correta em relação ao plástico. O plástico normal tem uma duração de vida muito longa e ela é muito nociva ao meio ambiente, então o plástico biodegradável foi uma opção. Falando agora sobre a coleta seletiva, vou mostrar as vantagens e as desvantagens. Bom, as vantagens de uma coleta seletiva seria o reaproveitamento de materiais, a promoção da educação ambiental na sociedade e a diminuição do custo de produção. Porém, nós temos como desvantagens que é necessário o apoio das prefeituras para que se implemente a coleta seletiva. E também, para que ela funcione, a população precisa estar ciente de que eles fazem parte desse processo.
Agora, em relação à logística reversa, nós temos como vantagem a educação ambiental nas indústrias, assim como a coleta seletiva também tem educação ambiental. E outra vantagem é que, com o retorno dos resíduos para a empresa, ela evita a poluição do ambiente. Como desvantagem, temos o alto custo e o aumento do preço do produto, porque é caro para se manter uma logística reversa. Por último, agora falando um pouco sobre o plástico biodegradável, nós temos como vantagem em relação ao plástico normal, que ele degrada mais rapidamente e ele vira adubo para o solo após ser decomposto. O problema do plástico sustentável, a sua desvantagem seria que é um alto custo para produzi-lo, sem contar ainda que precisaríamos de um laboratório e seria inviável durante uma pandemia. Bom, agora aplicando as métricas de avaliação nas alternativas de projeto, nós definimos como métricas o baixo custo, a fácil implementação, a quantidade de lixo descartado corretamente e a quantidade de pessoas que sabem descartar corretamente. Quanto maior a nota, significa que mais importante é para o projeto. A que tem um total maior foi a que a gente acabou escolhendo. Analisando o slide anterior, a alternativa escolhida foi a alternativa número 1. A coleta seletiva é a alternativa que mais satisfaz nosso propósito, que era a conscientização e educação ambiental através da engenharia da sustentabilidade. Agora no Brasil, durante essa pandemia, a gente teve um aumento de 125 mil toneladas de lixo gerados diariamente. Além disso, a coleta seletiva ela é de mais fácil implementação durante a pandemia, visto que, por exemplo, o plástico biodegradável necessitaria um laboratório, que é inviável durante essa pandemia, e a logística reversa não atinge tanto assim nosso propósito como a coleta seletiva. Aqui, agora no nosso projeto preliminar, temos aqui a imagem, o desenho das nossas 4 lixeiras seletivas e da nossa placa de conscientização. Aqui com as medidas e a ordem certa, que é papel, plástico, metal e vidro. Na próxima nós vamos ver as ferramentas. Pode observar aqui que tem um apoio que está segurando elas, o pé de apoio do suporte, as 4 lixeiras, respeitando sempre a medida de 20 centímetros entre elas, e a placa de conscientização aqui. Agora aqui são os materiais necessários, que são os 20 cestos de lixo, pois serão 5 estações daquelas de 4 unidades, um suporte de aço com pé de apoio, aqui a medida correta, 240 sacos de lixo por mês e 5 placas educativas para conscientizar certinho sobre a coleta seletiva e sinalizar o local. Aqui, agora o orçamento do nosso projeto foi uma parte bem complicada de se fazer, porque na pandemia nem todas as empresas estão com profissionais disponíveis. Daí as que estiveram, que já realizam o projeto há algum tempo, já realizam a coleta seletiva, quer dizer, a média de preço foi alta, para ter um caminhão com 2 coletores. Então, no primeiro mês, o custo do projeto da coleta seletiva seria de aproximadamente R$ 8.225, porque o primeiro mês é uma fase de implementação, ou seja, teríamos que construir a estrutura, comprar materiais, mão de obra, por isso que ficou mais cara. Mas nos meses a seguir, que seria só de manutenção e de utilização, o preço cairia para R$ 4.525. Etapa de produção. Essa parte ela é bem simples, mas também exige atenção porque ela é bem específica. Fase 1 é a de separação. Separar uma lixeira de cada cor e suas tampas, juntamente com o suporte, 4 sacos de lixo, formando um conjunto de lixeiras. Lembrando que vai ter 5 conjuntos desse ao longo do condomínio. 2. Transporte. Transportar um conjunto para cada ponto estratégico destacado no desenho. O desenho lá do slide 7. 3. Montagem. Primeiro, parafusar o suporte fixando no chão. Depois, encaixar as lixeiras coloridas no suporte com a seguinte ordem: azul, vermelho, amarelo e verde. Sempre respeitando uma distância de 20 centímetros entre cada uma. Em seguida, usar os ganchos de cada cesto para fixar ali os sacos de lixo. E por fim, encaixar a tampa vai e vem para cada cesto. A fase 4 é a de sinalização. Vamos ter que situar uma parede próxima ou até com suporte de ferro, fazer uma placa
com as placas educativas sobre a importância da coleta seletiva. Então, aqui na parte da construção da solução, foi até difícil pensar em uma solução para esse problema, porque esse é um problema que já acompanha a sociedade desde o início dos tempos. Sempre lixo e resíduos foram mal descartados. Não é um problema exclusivo da pandemia. A pandemia só intensificou esse problema, produzindo mais plástico, descartáveis. Então, foi muito complicado pensar nisso, mas a coleta seletiva eu acredito que pode ajudar muito nisso, sendo no condomínio, que é uma população mais reduzida, mais fácil de controlar, e é interessante pois é uma estrutura que vai ficar permanente. Na avaliação do desempenho do projeto, vai ser levado em conta o primeiro mês. O primeiro mês foi de altos e baixos. A coleta seletiva fez com que a gente tivesse maior controle do que estava sendo descartado, maior controle do que estava sendo despejado na rua. Então, podemos ver que muita gente aprendeu com o projeto, se conscientizou sobre a importância dele. Também muita gente que necessita de reeducação, ou seja, não comprou a ideia, não quis colaborar. Outros problemas mais técnicos foi que algumas lixeiras ficaram superlotadas porque o ponto é de maior movimento, e na lixeira que comporta lixos mais pesados e cortantes, o saco de lixo não foi tão eficaz. Bom, refinando nosso projeto, a gente decidiu fazer algumas mudanças após o primeiro mês de implementação. A primeira mudança foi que os coletores e caminhões passaram a ir nos condomínios 3 vezes por semana, porque antigamente eles iam 2 vezes, e no primeiro mês a gente teve uma superlotação das lixeiras. Com isso, as visitas segunda, quarta e sexta-feira reduziu esse problema. Além disso, notamos que nossos sacos plásticos não eram tão resistentes assim. Por exemplo, com vidro, às vezes acabavam furando. E aí tivemos que trocar o saco plástico para que não tivéssemos problema na hora da coleta. Outro fator que nos ajudou a ter avanço no nosso projeto foi que os condôminos começaram a contribuir separando cada vez mais seus resíduos, e com isso facilitou o nosso trabalho. Com esse relatório, aprendemos várias coisas. Uma delas é como o projeto de engenharia é importante, que ele é a base de tudo, que antes de sair do papel temos que prever problemas futuros, que não adianta ter uma ótima ideia e seu custo ser muito alto, ser inacessível. Aprendemos também a importância do trabalho em equipe, que é essencial a gente conversar, entrar em um consenso para ter um projeto, um trabalho melhor. E em relação a perspectivas futuras, o nosso projeto tende a continuar após a pandemia, pois a gente só teve a ideia de resolver um problema que já existia, mas que devido à pandemia aumentou significativamente. A nossa estrutura é permanente no local, procurando sempre conscientizar as pessoas e mostrar as melhorias da implantação da coleta seletiva no condomínio. O projeto, com os devidos ajustes, apresentou melhorias. Os sacos plásticos mais resistentes e o aumento da visita dos coletores e caminhões do condomínio para 3 dias durante a semana solucionaram o problema da superlotação das lixeiras. Obtivemos uma melhora nos resultados após os condôminos adquirirem a nossa ideia e nos ajudar a separar corretamente. O objetivo da conscientização e melhora no descarte foram sendo atingidos durante o tempo. Documentação no projeto final. O projeto final se mostrou com eficiência e atingiu os objetivos da conscientização da população e descarte correto no condomínio. As lixeiras implementadas nos lugares estratégicos e placas educacionais motivaram os moradores a nos ajudar durante a execução do serviço e alcançamos as nossas